boa tarde. Eu sou Patrícia Depes, dermatologista, professora titular do Departamento de Medicina Social da UFES, em Vitória, no Espírito Santo. Sou coordenadora do IFO-Hansen. Gostaria de agradecer toda a diretoria da SBH e pelo evento e pela oportunidade da realização desse simpósio do IFO-Hansen aqui. Bom, eu vou falar de hanseníase como zoonose. Como vocês sabem, conhecem bem, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de evolução lenta, com sinais dermatoneurológicos, com período de incubação de 2 a 7 anos. Tem dois agentes etiológicos conhecidos, mas o mais conhecido é o Mycobacterium leprae, que é um parasita intracelular obrigatório, alcoácido resistente, de alta infectividade e baixa patogenicidade, e que a gente não consegue fazer o cultivo desse bacilo in vitro. Também o Mycobacterium lepromatosis, que foi recentemente, em 2009, descrito, tem sido considerado um agente etiológico, principalmente nas Américas. Bom, aqui eu mostro a cápsula do Mycobacterium leprae com uma estrutura chamada PGL1. Essa estrutura é uma estrutura antigênica, é uma molécula antigênica e que a produção de anticorpos anti-PGL1 ela pode ser detectada tanto em seres humanos quanto nos tatus, como nós vamos estar conversando aqui nessa apresentação. Quanto à epidemiologia da hanseníase, é uma doença que ainda é endêmica em mais de 100 países pelo mundo. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos e a doença ela tem distribuição não homogênea, mas em todo o país. A transmissão da hanseníase, o modelo vigente, e com certeza, sem dúvida nenhuma, o modelo mais importante é a transmissão através das vias aéreas superiores, de pessoa para pessoa, de indivíduos afetados pela forma multibacilar sem tratamento específico com a poliquimioterapia, sem dúvida nenhuma. Também alguns autores colocam a importância da transmissão de pessoa para pessoa de formas paucibacilares e portadores sãos do Mycobacterium leprae. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o modelo de transmissão zoonótico da doença. Quanto à zoonose, e aí a gente traz o modelo zoonótico, eu preciso lembrar que isso começou com os estudos através de infecção experimental do Mycobacterium leprae em tatus em cativeiro, lá nos Estados Unidos, em que se verificou que a doença poderia ser desenvolvida em tatus, inclusive com aspectos muito semelhantes aos dos seres humanos. Em 1975, outros pesquisadores dos Estados Unidos publicam o achado de doença naturalmente nos tatus dos Estados Unidos. Então, a doença ocorrendo naturalmente nos tatus selvagens dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente só vem fazer esse relato no ano de 2002, 2003, aqui no Espírito Santo, portanto, somos pioneiros nesse tipo de estudo aqui no Brasil, em que a gente detecta o DNA de Mycobacterium leprae em estudando mais de 50 animais aqui no estado do Espírito Santo. Em 2005, Monod e colaboradores, eles identificam as cepas diferentes, as 4 cepas, através do cepa SNP tipo 3, que é encontrada tanto em seres humanos quanto em tatus. Isso foi muito importante para determinar que a mesma cepa e que a doença realmente poderia ser a mesma. Em 2015, nós vamos ver uma publicação de Charme e colaboradores que também apontam para essa ocorrência da mesma cepa em seres humanos e nos animais. Assim, nos Estados Unidos, os tatus podem estar contaminados naturalmente pelo Mycobacterium leprae, eles reproduzem a hanseníase de forma sistêmica e neurocutânea, por infecção experimental. Nos Estados Unidos, contato com tatus é fator de risco para desenvolver a hanseníase, e lá a hanseníase é considerada uma zoonose. O que é uma zoonose? A zoonose é uma doença infecciosa na qual o mesmo agente etiológico causa doença no homem e em animais vertebrados. Na página do CDC, que é o Center for Disease Control and Prevention nos Estados Unidos, eles
tem uma página que fazem um alerta às pessoas que, por razões de preservação de saúde em geral, evitem contato com tatus sempre que possível, e fazem o alerta que os tatus podem estar contaminados com Mycobacterium leprae e transmitir a hanseníase. Bom, então, quais são as semelhanças? Por que a hanseníase ela é considerada zoonose nos Estados Unidos e não é considerada hanseníase no Brasil? Na verdade, não há motivo, porque os 3 pilares aí para a gente identificar e para a gente caracterizar a zoonose, nós temos. Então, os tatus, que eles pertencem à ordem Xenarthra, ele está presente em todo o continente americano, América do Norte, Central e Sul, para mais de 5 milhões de anos. Os homens, né, da espécie Homo sapiens sapiens, que somos hominídeos dessa espécie, nós, pelo menos aqui no Brasil, onde, através do achado arqueológico, paleopatológico, por exemplo, desse crânio, que é o crânio de Luzia, do esqueleto de Luzia, que mostra que os homens, os hominídeos da espécie Homo sapiens sapiens, ou seja, a nossa espécie, já estavam aqui na América do Sul há pelo menos 13 mil anos. E o último componente dessa tríade, que seria a presença do micro-organismo. O Mycobacterium leprae, ele foi identificado, na verdade, no Brasil, relato da doença, primeiro caso, por volta do ano de 1600. E provavelmente os indivíduos infectados com o Mycobacterium leprae vieram durante o período colonial da ocupação, né, da América do Sul pelos europeus, então vindo aí por volta de 1500 em diante, e as pessoas que vieram de forma trazidas ilegalmente para o Brasil como escravos vindo do continente africano. Bom, um estudo muito importante realizado por Monod, como eu disse, através da identificação dos SNPs, identificando assim 4 cepas, 1, 2, 3, 4, e ele traz para nós esse conceito de que o Mycobacterium leprae muito provavelmente teve origem não na Índia, mas na Etiópia, com a cepa tipo 2, e a migração dessa cepa, de fato, vem o tipo 3 para a América do Sul, que é a cepa que a gente vai ver que é encontrada em seres humanos e em animais, em tatus. Esse trabalho mostrando o mesmo genótipo de Mycobacterium leprae em humanos e tatus com essa cepa tipo 3. Então, a mesma cepa do M. leprae foi encontrada em tatus e nos seres humanos afetados pela hanseníase nos Estados Unidos. Esse é um modelo que nós fizemos, está publicado na nossa página do InfoHansen, né, que é um modelo que traz em conta essa possibilidade da transmissão ambiental. Então, a presença do Mycobacterium leprae no ambiente, nos tatus, e, obviamente, a transmissão mais importante, que é de pessoa para pessoa. Bom, eu devo dizer que essa importância traz para nós um novo enfoque, sendo que as zoonoses, né, levando em conta 60% das doenças infecciosas humanas são zoonóticas, 6 novas doenças humanas aparecem a cada ano, 3 são de origem animal, até 75% das doenças infecciosas emergentes de humanos, incluindo ebola, HIV, influenza, tem uma origem animal. 80% dos agentes com potencial de uso bioterrorista são patógenos zoonóticos. Então, a gente precisa realmente estar discutindo esse tema com mais atenção. Então, levando em conta os 3 pilares da infecção zoonótica, humanos, no caso, a saúde única também, que leva em conta os seres humanos, o meio ambiente e os animais. Quanto aos seres humanos, está muito claro, a doença está presente no Brasil e está presente em todo o Brasil, mesmo que de forma heterogênea. Quanto à presença do micro-organismo no meio ambiente, tanto o Mycobacterium leprae quanto o Lepromatose são viáveis e podem ser encontrados no meio ambiente, especialmente solo e água, de lugares onde a doença é endêmica. Também coexistindo na Cantamoeba sp, que são protozoários de vida livre, podendo viver dentro da Cantamoeba sp no meio ambiente e provavelmente aí contaminando os seres humanos e também os animais, e possivelmente sobrevivendo em plantas. Existem várias publicações mostrando essa presença do Mycobacterium leprae no meio ambiente. Quanto aos animais,
existem vários outros micobactérias que podem contaminar animais, né? Não é só o Mycobacterium lepre. E várias espécies, como as espécies descritas aqui, podem ser encontradas em animais. Nós vamos falar mais na A e B das hiposnovencintos, que é o tatu verdadeiro, tatu galinha, tatu preto, e o Eufractus seccintus, que é o tatu peba, tatu papa defunto, tatu cascudo, tatu peludo, assim que ele é conhecido em todo o país. Nós aqui no estado do Espírito Santo, como eu disse, comecei o estudo em 1998, depois demos sequência no ano 2000, 2002 e com vários estudos até 2005 e 2006 nessa primeira etapa. Então, a gente capturava o animal, alguns animais fazia coleta de material, se o animal morria, a gente fazia necrópsia. Bom, vimos que em 2002, o primeiro estudo, que ia ser um estudo pioneiro no Brasil, nós publicamos 11,5% dos animais no Espírito Santo capturados aqui tinham DNA de M. lepre detectado por PCR no sangue. Também a presença de anticorpo anti-PGL1 detectado através de MLflow e também através de ELISA. Esse é um estudo que nós fizemos, publicamos mais recentemente, que nós levamos em conta todos os estudos realizados no Brasil para poder identificar exatamente o que precisa ser feito e a prevalência de Mycobacterium lepre em tatus selvagens no Brasil. Todos os estudos realizados, basicamente foram 10 estudos publicados com a mesma metodologia, ou metodologia semelhante, que foram comparáveis, né, utilizando amostras biológicas, tipo sangue, tecidos, vários tecidos, mas principalmente baço, fígado, tecido da orelha, fezes, bregaço de narina, também há alguns primers específicos que foram utilizados para os estudos realizados no Brasil, principalmente a ALEP, o GROEL e a sequência 360 pares de base. Também, muitos estudos utilizavam coloração Zil-Nielsen e Fitfaraco de tecido para identificar o M. lepre e, é claro, a pesquisa de sinais clínicos da doença nos animais. A presença de edema, nesse caso, são animais aqui do nosso estudo do Espírito Santo. Esse é um animal com edema generalizado, pode-se ver máculas eritemato-violáceas nas patas e carapaça. Essa outra patinha com presença de úlceras e edema na pata dianteira. Também presença de patinha com lesões ulceradas e uma lesão granulomatosa e outras úlceras e presença de lesões traumáticas na carapaça. Bom, levando em conta os 10 estudos no Brasil, né, que estão distribuídos aí a localização da captura, né, esses animais são provenientes desses estados onde estão marcados aí no mapa. Então, tem estados do Brasil que nós não temos esses estudos ainda, e o que a gente apurou é que, sim, há uma prevalência média de M. lepre em estudos realizados até o momento, é equivalente a em cada 10 tatus estão infectados com Mycobacterium lepre, sendo que 3 estudos encontraram 0 tatus infectados e um estudo descobriu que todos os tatus capturados estavam infectados. Então, essa variação é consistente com tamanhos relativamente pequenos nos estudos realizados, mas também é possível que existam diferenças reais na prevalência da infecção pelo Mycobacterium lepre entre as populações de tatus em diferentes partes do Brasil, de acordo com as características geofísicas. Todos usaram método para detectar DNA de Mycobacterium lepre, que é o PCR, que é um método altamente sensível. No caso, quando analisamos por espécie, a espécie realmente mais estudada foi a das hiposnovencintos, por todos os estudos realizados no Brasil, e que mostrou essa prevalência em geral de 10,5 de prevalência da doença nos tatus dessa espécie. Bom, quando fala de tecidos, todos os tecidos foram estudados, vários autores, depende se foi feita uma necrópsia ou não, mas é muito frequente a infecção no cérebro, na orelha, na pele, fígado e baço também. Bom, nós também fizemos um estudo para analisar a forma de contato dos seres humanos com os animais e como poderia ser essa transmissão. Então, os estudos que fazem esse tipo de análise, que a gente chama de estudo caso-controle, é você avaliar
populações que tiveram contato, que não tiveram contato, nós conseguimos identificar 2 tipos de contatos importantes, que é o contato direto e o indireto. O contato direto é quando representa a caça, o manuseio e o consumo, que você realmente entra em contato direto com o animal. O contato indireto seria morar ou trabalhar no habitat do tatu ou próximo a ele. Bom, e esse estudo, o primeiro que nós realizamos aqui no Espírito Santo, foi em 1997, com uma publicação na Rancenologia Internacionalis, que nós avaliamos as pessoas que moravam no Hospital Colônia Pedro Fontes, que é a colônia aqui do Espírito Santo também, e que nós evidenciamos que 90,4% das pessoas afetadas pela hanseníase da colônia relataram consumo de tatus. Um outro estudo que nós fizemos foi publicado em 2008, mas ele foi realizado por volta de 2006, 2007, a gente avaliava a frequência do contato em pessoas em tratamento no setor ambulatorial. E analisamos mais de 500 pessoas com hanseníase e quase 600 controles de pessoas que não eram afetadas pela hanseníase. E essa diferença, né, também deu significativamente, estatisticamente significante, um odds ratio de 2, ou seja, um fator de risco importante para as pessoas que tiveram contato direto e a hanseníase. Bom, e aí nós pegamos todos esses estudos de caso controle, mais recentemente publicamos um estudo mais amplo mostrando esse contato com tatus, né? E aí nós, na verdade, estudamos 9 estudos, dentre eles alguns americanos, brasileiros e colombiano, um colombiano, que mostraram que o contato direto com tatus selvagens está fortemente associado a um aumento de risco de hanseníase, mostrando que países endêmicos, as chances são 2 vezes maiores em pessoas que têm contato direto em comparação com uma pessoa que não tem contato direto, e em países não endêmicos, que é essa flechinha vermelha, né, em países não endêmicos, as chances são de 4 vezes maiores de risco e de chance de adquirir a doença em pessoas que têm contato direto em comparação com a ausência de contato direto. Viver ou trabalhar em áreas habitadas por tatus carrega um risco também, entretanto, é uma evidência bem mais fraca. Assim, o contato indireto nesse estudo nosso, ele representa 1,39, essa flechinha verde. O consumo de tatu oferece um risco de 2,29 e caça é um risco ainda maior de 2,54, levando em conta todo esse contato direto, o risco sobe para 2,86. Bom, assim, a gente traz essa abordagem única para o enfrentamento da hanseníase, com algumas sugestões, né, da hanseníase no Brasil, sendo que a proporção de pessoas afetadas pela hanseníase atribuível ao contato e consumo de tatus é desconhecida, pode ser uma pequena proporção, muito provavelmente e os tatus podem ser apenas parte de um pool ambiental de Mycobacterium leprae. Mas isso pode ter consequências para o controle e a eventual eliminação da hanseníase no Brasil. Entretanto, parece sensato adotar o princípio da precaução. As recomendações incorporadas sobre esse estudo e sobre as zoonoses devem ser incorporadas nas diretrizes nacionais para o enfrentamento da hanseníase e, assim, protegendo os seres humanos e os animais em perigo. Comunicação em saúde pública com as comunidades afetadas e as organizações da hanseníase também constitui uma sugestão desse estudo. Assim, eu gostaria de agradecer a audiência de todos. Quem quiser mais informações sobre o assunto, as publicações eu posso fornecer, ou temos informações no site do InfoHansen e tem uma aula semelhante a essa no canal nosso do InfoHansen do YouTube. Muito obrigada.